Vamos lá. Então vamos entender qual que é a divisão, qual que é a estratégia que a gente vai utilizar para organizar nosso projeto. Então a gente vai utilizar uma arquitetura em camadas, tá? E nós vamos ter basicamente são 3 camadas. É isso? 3 camadas? É, basicamente 3 camadas. Vamos lá. Então vou fazer as divisórias aqui. Vamos ver. 3 espaços. A primeira camada vai ser a camada chamada router. Ou melhor, host. A segunda camada é a camada controller. A terceira camada vai ser a camada service. Nós temos uma quarta camada, na verdade, só que aqui a gente não vai quase mexer nela, que é a camada model. Por que a gente não vai mexer nela? Porque model é basicamente Mongoose. Então a gente não vai ter que mexer muito. Só criar uma classezinha model com o Mongoose e o Mongoose faz toda a tarefa, que é aquele find, create, já tem tudo implementado. A gente só vai se preocupar aqui no model de criar os esquemas, os models do Mongoose, beleza? O restante é tranquilo. Qual que é a ideia do service? Vou começar pela rota, que eu acho que é mais intuitivo. A rota é o primeiro cara que vai receber a requisição. Então lembra quando a gente fez lá o app.get.push? Essa é a rota. Então ele vai receber, ele que vai ter os endereços, os endpoints da API, então chamados endpoints. Ele que vai dizer qual que é os endpoints, barra o que? Barra clientes, barra produtos, barra não sei o que, get, push, put, delete. E ele vai indicar para o controller, ele vai enviar essa requisição para algum controller. E qual que é a responsabilidade do controller? A responsabilidade do controller é enviar respostas HTTP. Então aquele res.send, res.json é o controller que tem que fazer. Entendam essas camadas como classes, tá? Eu vou criar classes para cada camada e para cada entidade também. Por exemplo, a gente está trabalhando com a entidade cliente. Então eu vou ter um cliente host, vou ter um cliente controller, tenho um cliente service e eu vou ter o cliente model, que eu vou chamar só de cliente para ficar mais fácil. Então eu vou criar uma classe para cada camada. Por que tanta classe? Vou deixar organizado. Porque o sistema vai escalando muito. E um sistema comum você vai ter de 10 a mais entidades. Então imagina você ter isso num arquivo só. É inviável. Então o service, a responsabilidade do service, e o controller se comunica com o service, é regra de negócio. Então, validação de regras de negócio específicas é aqui que você vai fazer. If else. Os seus ifs vão ficar aqui. Não pode, sei lá. É claro que validação do tipo mínimo, máximo, você pode fazer isso no banco. O banco faz isso. É o banco de dados. Mas regra de negócio mais específica. Por exemplo, não sei, o que a gente pode falar? Na hora de criar um cliente, beleza, não vou colocar nenhuma validação. Mas suponha que eu tenho que fazer eu quero fazer uma venda para esse cliente. Eu quero cadastrar uma venda. Aí uma regra de negócio, uma regra do negócio é: eu não posso cadastrar venda para um cliente que esteja inativo. Essa é uma regra de negócio. Eu não consigo mapear isso no banco de dados, reparem. Eu não consigo falar isso lá, banco de dados, Mongo. Na hora de cadastrar a venda, consulta o cliente dessa venda e vê se ele está inativo. É um tipo de coisa que a gente até consegue fazer no banco. Tem algumas coisas de trigger, functions do banco, mas não é o tipo de coisa que a gente faz em geral no mercado de trabalho. O que você vai fazer é criar essa camada de serviço e deixa essas regras dentro da aplicação. Fica até mais fácil de customizar a mensagem. Você não pode fazer essa venda porque o cliente está inativo. Então você pode tratar melhor essas questões. Mas enfim, central dele é regra de negócio. O service, então, se comunica com o model, que é basicamente o Mongoose cadastra, Mongoose busca, Mongoose não sei o que. É basicamente isso. O Mongoose vai dar o retorno para o service. O service vai ver, opa, deu certo, deu errado. E esse service vai falar para o controller se deu certo ou errado. E o controller não vai voltar para a rota. O controller
ele vai dar a resposta para o cliente. Então repare que route é só para realmente pegar a requisição pela primeira vez e só mandar para algum controle. Controle, responsabilidade sua. Faz aí o cadastro, faz o que ele tem que fazer. Aí o controle vai pedir para o service, service pede para o model, que no nosso caso é o Mongoose, e o retorno disso vai vindo aqui em cascata, em cadeia. Beleza? Até chegar no controle. O controle é o responsável por dar a resposta lá para o cliente. Ou seja, aquilo que a gente faz aqui, nosso res.send, res.json, isso é o controller que tem que fazer. Client.find, isso é o service que tem que fazer. E assim por diante. App.get é o route que tem que fazer. Então repara que a gente fez 3 coisas em uma só, né? Aqui. E isso tem que estar mais separado. Vamos separar tudo. E é isso que a gente vai fazer agora. E apesar de tudo, fica mais fácil, fica mais simples de entender. A gente vai ter mais classes, obviamente, mas a organização, consequentemente, vai ficar bem maior. Beleza?